A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos jovens. E já vou pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe pelo menos com mais uma pessoa que você está ajudando nesse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos jovens, que tem o tema Vigilância, Justiça e o Culto a Deus, um chamado para a igreja nos escritos dos profetas menores. O comentarista da lição é o pastor Israel Trota. Ele serve ao Senhor na Assembleia de Deus em Bom Sucesso, aqui no Rio de Janeiro. Ele é mestre em Teologia Sistemática Pastoral pela PUC do Rio, também é capelão da Marinha do Brasil. A lição de hoje é a lição 5, Obadias, o cuidado para com a retribuição divina. O texto do dia nos diz assim: porque o dia do Senhor está perto sobre todas as nações, como tu fizeste, assim se fará contigo. A tua maldade cairá sobre a tua cabeça. Obadias, capítulo 1, versículo 15. A síntese nos diz assim: o livro de Obadias nos desperta para a realidade da lei da semeadura. Esta é uma lei estabelecida por Deus. Colheremos o que plantamos nesta vida. Os objetivos dessa lição é apresentar o livro de Obadias e suas mensagens, esclarecer os motivos que levaram Obadias a profetizar um grande juízo sobre Edom e explicar a partir do exemplo de Edom como o orgulho e o ódio são prejudiciais à vida cristã. O texto bíblico base dessa lição se encontra no livro de Obadias, capítulo 1, versículo 1 ao 4, 15 ao 17. A introdução da revista nos diz assim: Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, são apenas 21 versículos dentro de um único capítulo. Diferente de Amós, que se concentrou em Israel, ele destinou sua mensagem a uma nação estrangeira, Edom. Os edomitas, descendentes de Esaú, trataram os israelitas com uma crueldade e por isso foram avisados que receberiam uma retribuição divina pelo tratamento detestável ao povo de Deus. Havia um clamor israelita por esse propósito. Neste livro, mais curto do Antigo Testamento, parece que o profeta Obadias considerava cada palavra muito preciosa. Aparentemente, ele não era capaz de se dar ao luxo de usar palavras para descrever a si mesmo ou a sua família, de forma alguma. Portanto, embora a identidade definitiva desse profeta esteja envolta, mistério, a ênfase de Obadias em Jerusalém ao longo desta profecia de julgamento sobre a nação estrangeira de Edom nos permite pelo menos presumir que Obadias veio de algum lugar da cidade sagrada do reino de Judá. Tópico 1, Obadias. Subtópico 1, o servo do Senhor. Obadias é um nome muito comum entre árabes e judeus, cujo significado é servo do Senhor. É um composto de Obed, servo, e A, que forma abreviada do tetragrama Jeová, o livro que dá informações pessoais sobre o autor, por isso nada sabemos sobre sua família, cidade ou profissão. Ele simplesmente diz visão de Obadias. É provável que o profeta estivesse em Jerusalém durante um período em que a cidade foi atacada. Os edomitas foram cruéis durante essa invasão. Obadias narrou os acontecimentos no estilo de uma testemunha ocular. Ele era um homem piedoso que seguia a ortodoxia judaica e acreditava na justiça divina. Ao ver a maldade dos edomitas, anunciou, impelido pelo Espírito Santo de Deus, o juízo que estava por vir sobre essa nação. Vale destacarmos que outros profetas também anunciaram o juízo sobre Edom. O nome de Obadias, que significa adorador de Jeová, ou servo de Jeová, oferece um contraponto interessante à mensagem de julgamento que ele pronunciou sobre Edom, o vizinho de Judá a sudoeste. Como adorador de Jeová, Obadias colocou-se em uma posição de humildade perante o Senhor. Ele abraçou o seu lugar de humildade e
perante o Todo-Poderoso. Um servo não se orgulha de genealogia ou façanhas, nem experiência. Ele não se coloca à frente. Portanto, Obadias apenas é um profeta que escreveu uma das grandes profecias das Escrituras, que Deus enviou um homem chamado adorador de Jeová ao povo de Edom. Não foi um erro. Edom foi considerado culpado do orgulho perante o Senhor. Eles se consideravam maiores do que realmente eram, grande o suficiente para zombar, roubar e até mesmo prejudicar o povo escolhido de Deus. Mas o Senhor Deus, nome que Obadias usou para enfatizar o poder soberano de Deus sobre as nações, não ficará de braço cruzado e permitirá que seu povo sofra para sempre. Por meio de Obadias, Deus lembrou a Edom de seu maltratamento para com seu povo e prometeu a redenção não aos edomitas, mas ao povo de Judá. A nação de Edom, que acabou desaparecendo na história, continua sendo um dos principais exemplos da verdade encontrada em Provérbios 16:8. O orgulho precede a destruição e o espírito altivo antes de tropeçar. A maior parte do livro pronuncia julgamentos sobre a nação estrangeira de Edom, fazendo de Obadias um dos únicos 3 profetas que pronunciaram julgamento principalmente sobre outras nações. Naum e Abacuque são os outros. Enquanto outros dos livros proféticos contêm passagem de julgamento contra Edom e outras nações, o foco singular de Obadias aponta para uma verdade significativa, embora difícil, sobre o relacionamento da humanidade com Deus. Quando as pessoas se afastam ou se colocam em oposição ao povo de Deus, elas podem esperar julgamento em vez de restauração no final da vida. Sua época. Não podemos afirmar quando o livro de Obadias foi escrito, pois o texto não oferece datas, apenas apresenta indícios de um momento histórico em que os edomitas regozijaram-se com a invasão de Jerusalém e até mesmo lucraram com sua destruição, tomando parte dos seus despojos. Não fica claro a qual invasão o profeta está se referindo. 2 possíveis datas estão entre as mais propostas: 848 a 841 a.C. e 586 a.C. A data mais antiga refere-se ao reinado de Jeorão. Nesse período, os filisteus e árabes invadiram Judá e cometeram diversos saques. E os edomitas se aproveitaram do momento para tratar os judeus em uma forma hostil e ríspida. A segunda data refere-se à invasão da Babilônia a Jerusalém por Nabucodonosor em 586. Os edomitas ficaram satisfeitos com a destruição da cidade santa e aproveitaram a ocasião para promoverem a vingança contra Judá. Os israelitas exilados da Babilônia lembraram-se do tratamento desprezível dos edomitas. Tudo indica que os versículos 10 a 14 se referia ao ataque de Nabucodonosor. Datar o livro de Obadias com precisão é quase que impossível, devido à escassa informação histórica contida no livro. A maior evidência dessa data primitiva vem de Obadias 1, do 10 ao 14, que indica uma invasão adomita de Jerusalém. Obadias não nos diz nada sobre si mesmo, e seus estudiosos da Bíblia não concordam sobre quando a mensagem foi dada. A única pista que Obadias dá é que naquela época Israel estava sofrendo muito nas mãos dos seus inimigos, enquanto Edom era uma nação muito fraca para invadir Judá por conta própria. Edom, sem dúvida, precisou de outras nações quando os ventos sopravam a seu favor. Na década de 840, quando Edom se rebelou contra Jeorão e Judá, os filisteus e árabes também invadiram Jerusalém. Então, embora segundo Crônicas não indique a participação dos edomitas na invasão, Obadias ele já mostra um comportamento violento dos edomitas contra os judeus, o povo de Judá, e eles aproveitavam a situação. Os edomitas foram facilmente ter ouvido falar da invasão de Jerusalém, das nações estrangeiras, e entravam na briga. Eles esperavam a guerra estar quase acabando para saquear os vizinhos de Jerusalém. Sua mensagem. O assunto principal do livro de Obadias é o julgamento divino contra Edom por causa de sua hostilidade contra os judeus. A mensagem do profeta nos reporta a promessa que Deus fez a Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei
o que te amaldiçoarem. Os edomitas eram parentes dos judeus. A origem dessa história nos remete ao ventre de Rebeca. Edomitas e judeus provinham da mesma madre. Enquanto os edomitas descendiam de Esaú, os judeus descendiam de Jacó. O início do conflito começou entre dois irmãos que disputavam a primogenitura e, com o passar dos séculos, a tensão entre esses dois povos cresceu, transformando-se em uma inimizade ferrenha. Deus ordenou que os israelitas tratassem os edomitas como irmãos. Porém, os edomitas cultivavam um ódio velado pelos israelitas e, em diversos momentos históricos, deixaram esse sentimento sujo aflorar. Os 21 versículos do livro de Obadias podem ser divididos da seguinte forma: destruição de Edom, as razões para a destruição, o veredito divino e a restauração futura do povo de Deus. Nós conhecemos bem essa história, quando o jovem Esaú desprezou seu direito da primogenitura como filho primogênito e vendeu Nós conhecemos bem essa história, quando o jovem Esaú desprezou seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, sendo enganado pelo seu irmão. E ainda mais surpreendente foi Rebeca, que não confiou em Deus para cumprir seus propósitos, escolhendo interferir, enganando o seu marido e maquinando para que Jacó também recebesse a bênção do filho primogênito. Este evento foi a gota d'água para Esaú. Ele ameaçou matar seu irmão assim que seu pai morresse. Então Jacó deixou sua casa, levaria anos antes que ele visse Esaú novamente. Com o passar do tempo, a raiva de Esaú diminuiu e Jacó cresceu em humildade. Eles se reconciliaram pessoalmente, mas a contenda entre eles se infiltraria através das gerações à medida que as nações de Edom e Israel surgissem. Apesar do fato de serem parentes consanguíneos, uma inimizade profunda por Israel estava no coração do povo de Edom. Foi a escolha soberana de Deus criar uma nação por meio de Jacó. Seu descendente seria Jesus, o Messias prometido. E no cerne de tudo isso, os problemas de ciúme e ódio de Edom contra Israel estavam enraizados em sua relutância em aceitar essa escolha. Obadias condena Edom por sua arrogância. Só podemos supor que um amargo espírito de ciúme em relação a Israel foi transmitido de pai para filho, de mãe para filha. Não sabemos como a amargura cresceu, mas podemos ver claramente os resultados. Tópico 2. O julgamento divino. O orgulho. Edom era a nação vizinha a sudeste de Israel, ao sul de Moabe e do Mar Morto. Eles eram descendentes de Esaú. Apesar de serem parentes de Israel, comportaram-se como inimigos. Um mensageiro foi enviado para noticiar a destruição de Edom. Levantai-vos e levantemo-nos nós contra ela para a guerra. Embora fossem pequenos em relação aos outros povos, eram poderosos por causa da posição geográfica em que estavam. A soberba do coração levou-os a pensar que eram invencíveis. O texto diz que eles habitavam nas fendas das rochas. Suas cidades foram construídas em uma região de cadeias de montanhas que protegiam a nação. A topografia do local fornecia-lhes uma proteção natural. Os cavalos das tropas inimigas jamais passariam pelas fendas das rochas.
A altitude de 1.200 a 1.700 metros tornava a região de fácil defesa. Por isso, perguntavam: quem me derribará em terra? Sentiam-se inalcançáveis, como uma águia que sobe às alturas para guardar os seus filhotes em ninhos seguros. O orgulho gerou neles uma falsa sensação de segurança. O Deus revelado nas Escrituras não tolera o orgulho. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Estejamos sempre atentos e não nos esqueçamos que também seremos julgados pelo Senhor. Cuidemos para que os sentimentos contraproducentes, como a raiva, a amargura ou até mesmo a maquinação do mal, jamais cresçam em nossos corações. Deus fala à nação de Edom por meio de seu profeta Obadias para avisá-los que seu julgamento iminente. Em vez de mostrar compaixão pelas calamidades de Israel, eles mostraram crueldade. Eles tocaram na menina dos olhos de Deus, seu povo escolhido, e sofreram muito por isso. Obadias capítulo 1, versículo 3: a arrogância do teu coração te enganou. Tu que vives nas fendas das rochas, na elevação da tua morada, que dizes no teu coração: que me fará descer à terra? A palavra hebraica traduzida como enganado, naçã, significa enganar, desencaminhar, iludir mentalmente ou seduzir moralmente. Provérbios 16:18 adverte que o orgulho vai antes da destruição e o espírito altivo antes do tropeço. Deus odeia orgulho. É o pecado original que fez com que Lúcifer deixasse de servir na presença de Deus e está na raiz da causa do homem, do homem não regenerado de adorar a Deus. Edom cometeu um erro crítico. Eles desafiaram Deus para uma luta pelo poder. O orgulho enganou seus corações, assim como sempre nos enganará. Seria muito melhor que Edom renunciasse ao orgulho e aceitasse humildemente a escolha de Israel por Deus em vez de julgamento. Eles teriam se beneficiado das bênçãos de Deus como apoiadores do seu povo, assim como Deus prometeu a Abraão em Gênesis 12, capítulo 1, versículo do 1 ao 3. Embora as palavras de Obadias sejam escritas para um povo específico, em um momento específico da história, elas são repletas de sabedoria para nós. Você veja que o orgulho desse povo, por achar que estava estabelecido em lugares altos que ninguém o alcançaria, mas quem pode se esconder dos olhos do Senhor? O juízo divino. Os edomitas estavam acostumados a roubarem outros povos em momentos de tragédias nacionais, porém, de acordo com Obadias, eles experimentariam o mesmo veneno, pois ladrões e roubadores viriam de noite para saquearem sua cidade. O profeta declarou que até os vidimadores, que são colhedores de uvas, deixavam alguns cachos pelo caminho. Todavia, em Edom não sobraria nada. Todo o tesouro de Esaú seria encontrado e esquadrinhado. Os judeus tinham o costume de identificar as pessoas por seus antepassados. Assim, Esaú é um nome para Edom e Jacó é usado um nome para Judá. Os bens de Esaú referem-se às minas de ferro e cobre que pertenciam ao território dos edomitas. Da mesma forma que Edom traiu Judá, seus aliados o trairiam. O pagamento do pecado será sempre a destruição, pois o salário do pecado é a morte. A destreza dos valentes de Edom não conseguiria livrá-los do destino selado por Deus.
Edom erroneamente pensou que eles tinham a vantagem na batalha por sua localização estratégica. É provável que tenham desfrutado da vitória sobre outros exércitos, mas se esqueceram de que Deus não era como qualquer outro inimigo que eles já enfrentaram. Deus promete a Edom que seu pequeno reino na montanha, onde agora é o Jordão, seria completamente destruído e saqueado sem nada ser deixado para trás. Uma terra estéril, onde todos seriam isolados e massacrados, e o sobrevivente levado ao exílio e expulso de sua terra natal. E foi exatamente isso que aconteceu. Por volta de 450 a.C., os árabes, com sua capital em Petra, e exilados do Edomitas, haviam conquistado o território de Edom pela traição, destruído suas principais cidades de Borza e Temã, que permanecem em ruínas desabitadas até os dias atuais, e expulsaram os edomitas para as terras desérticas do sul de Judá, onde se tornaram conhecidos como os idumeus. E, embora os edomitas, como Herodes o Grande, sua família, tentassem reviver a sorte dos edomitas, seu reino não duraria e os romanos eventualmente destruiriam seu governo de uma vez por todas. A profecia de Obadias ao povo de Edom foi cumprida exatamente como ele a escreveu, e a reputação de Edom para a sabedoria que ganhou desde o tempo de Jó, que era um edomita também, falharia em sua honra de maior necessidade, sua hora de maior necessidade, desculpa, porque seu povo não era obediente a Deus. Infelizmente, eles não se arrependeram e evitaram o destino prometido. Deus os lembra que seu julgamento será completo e que nenhuma sabedoria humana será capaz de resgatá-los. Na verdade, Obadias avisa que Deus planeja usar os aliados de Edom para realizar seu julgamento soberano. Então você veja que aqueles que eles consideraram aliados, amigos em guerra, foram os mesmos que o traíram. A maldade. A principal razão para a ira divina derramada sobre Edom era a violência praticada contra o irmão Jacó. Jacó é usado como sinônimo para a nação de Israel. O termo Israel não se refere especificamente ao Reino do Norte, mas faz menção ao uso genérico do nome aplicado aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. O texto sugere que o juízo de Deus não estava sendo aplicado por causa de um único ato, mas por causa de um acúmulo de comportamentos hostis para com Israel. A gota d'água foi a aliança de Edom com os povos inimigos que assolaram Jerusalém. Obadias declarou: tu mesmo era um deles. Em outras palavras, Edom aliou-se ao exército invasor. Eles olharam com prazer para a destruição de Jerusalém e se alegraram na má sorte do irmão. Eles festejaram a derrota dos israelitas. O texto ainda declara que não somente foram omissos, mas foram agentes da destruição, pois no dia da calamidade de Jerusalém também estenderam as mãos contra os judeus e os perseguiram para entregá-los aos inimigos. Agiram com grande crueldade, não tiveram compaixão. A falta de compaixão é um grande pecado diante de Deus. Além de se alegrarem com a derrota alheia, foram instrumento da maldade. Um indivíduo dominado pela inveja tende a praticar atos desprezíveis. O orgulho e a inveja são sentimentos que devem ser extirpados de nossos corações. Edom aprendeu a lição de que não existe lugar inacessível para Deus. Tudo está ao alcance de suas mãos e de seu poder. Então a gente vê aqui
que o povo de Edom, eles agiam como abutres na guerra, já no final, vendo que o povo já estava sendo abatido, eles iam lá para acabar de abater. O julgamento de Deus vem contra Edom porque, em vez de ajudar seu irmão, eles participaram das ofensas contra o povo de Deus. Deus não pune sem que haja algo errado, seja para os indivíduos ou para as nações. E Deus é misericordioso conosco, paciente e longânimo, esperando que nos arrependamos e apenas julgando quando esse arrependimento não vier por um longo tempo. Vamos examinar então que o povo de Edom, a nação de Edom contra o povo de Israel, e vemos que o julgamento de Deus foi justo e que outras nações que se comportarem da mesma maneira que o fizeram serão julgadas de forma semelhante por Deus, por seus pecados. E versículos 10 ao 16 descreve que Edom era oportunista e se junta com a Babilônia para ajudar a saquear Judá em seu momento de julgamento, para negar o santuário aos refugiados, para se gloriar da destruição e da punição em Judá. Ímpios sem saber que seus próprios pecados eram igualmente severos e que eles também mereciam julgamento. Em vez de ver o julgamento dos outros como um lembrete de seu próprio estado diante de Deus, eles não pensaram nada sobre seus próprios males e, em vez disso, amontoaram desprezo e abuso contra o orgulho, com orgulho e arrogância contra os seus antigos inimigos e primos. Eles deveriam ter se arrependido em sacos de cinza, visto que o julgamento de Deus sobre seu próprio povo é apenas o primeiro passo no julgamento de todo mundo. O julgamento começa na casa de Deus e depois vai para todos os outros lugares. Então vejamos que o povo de Edom, no momento que a Babilônia estava invadindo Judá, porque Judá estava no momento de desobediência e Deus permitiu o exílio deles, Edom ia ali também para saquear e acabar com a destruição do povo de Deus. Tópico terceiro, a retribuição divina. O dia do Senhor. O profeta anunciou que o dia do Senhor virá sobre todas as nações. Esse dia será contrastante para Edom e Israel. Enquanto um será humilhado e destruído, o outro será restaurado e exaltado. O dia do Senhor aponta para um momento específico da história em que Deus se levantará para fazer valer a sua justiça. O juízo de Deus aplicará em Edom o castigo imposto a Israel. Assim se fará contigo. Logo eles serão como se nunca tivessem sido. Todavia, em Sião haverá livramento, enquanto Edom experimentará a taça da ira divina. Judá receberá livramento, enquanto a casa de Esaú será como palha, a casa de Jacó será como fogo. Deus aplicará a justiça na inversão dos papéis injustos. Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Essa palavra trouxe consolo para os judeus que sofriam diante da derrota imposta pelas tropas adversárias. Não podemos perder a fé na justiça divina. Vivamos de modo íntegro, confiando em Deus e em sua palavra. E ainda que enfrentemos desventura no momento certo, o Senhor intervirá para fazer prevalecer a sua justiça e derramar o seu consolo sobre nós. O dia do Senhor sobre todas as nações está próximo. Deus deseja que Edom saiba que, embora a angústia e a calamidade sobrevenham a Judá, ela também pode sobrevir a Edom. Esse dia estava próximo. Aqui vemos isso em um livro principalmente sobre o julgamento que Obadias conclui, contrastando o destino do remanescente justo do povo de Israel com o do ímpio Edom, a retribuição divina. Os juízos divinos são sempre fundamentados em motivos convincentes. Deus não comete injustiças. A doutrina da retribuição divina é bíblica.
Deus fez aos edomitas o mesmo que eles fizeram a Judá. Edom e Israel eram parentes, no entanto, os edomitas sempre trataram Israel com desprezo. Na época de Moisés, o direito de passagem dos israelitas pelo território edomita foi negado. A Bíblia, ela apresenta 4 momentos em que os edomitas pilharam Israel, ou seja, pilhar significa roubar, saquear. Isso ocorreu no reinado de Jeorão, no reinado de Amazia, no reinado de Acás e no reinado de Zedequias. Esse ciclo de maldade não poderia ficar impune. Deus escreveu uma lei no universo que não pode ser esquecida, a lei da semeadura. É a plantação que determina o resultado da colheita. O cristão não deve semear na carne, isto é viver pela carne, mas deve semear no Espírito, vivendo de acordo com a vontade do Espírito. Estejamos sempre atentos e não nos esqueçamos que também seremos julgados pelo Senhor. Cuidemos para que sentimento de contraproducente, com a raiva, a amargura ou até mesmo a maquinação do mal jamais cresçam em nossos corações. Inimizade devem ser combatidas com perdão e reconciliação, e não com vingança e ressentimento. Vivamos segundo o Espírito e não segundo a carne. Esperamos ansiosamente pelo retorno do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou teremos seu julgamento, ou tememos os julgamentos e ira por causa da nossa maldade e incredulidade. A volta de Jesus Cristo pode ser algo que tememos muito ou ansiamos. A escolha é nossa. Vida ou morte, bênção ou maldição, cada um deve escolher por si mesmo e viver com as consequências, pois Edom escolheu o caminho do ódio pelo povo de Deus e acabou com o julgamento bíblico. O rebaixamento de Edom. Obadias nos ensina que Deus cumpre suas promessas. Suas profecias se cumpriram historicamente. Os edomitas foram como se nunca tivessem sido. No século 6 a.C., eles foram derrotados, expulsos de suas terras e como consequência fixaram-se próximo ao Mar Vermelho. Todavia, em 312 a.C., foram novamente destruídos pelos nabateus. Depois de espalhados, sobreviveram através dos casamentos mistos com outros povos da região. No Novo Testamento, os edomitas ficaram conhecidos como idumeus. Herodes, o rei dos judeus, descendia dos idumeus. Porém, em 70 a.C., o general romano Tito destruiu os israelitas e idumeus. Enquanto os israelitas se dispersaram e depois de quase 2000 anos reviveram como uma nação, os idumeus desapareceram da história para sempre. A profecia de Obadias se cumpriu. Seu livro confirma o princípio bíblico da retribuição divina. Cedo ou tarde, todos nós arcaremos com os nossos atos diante de Deus. Não nos esqueçamos jamais dessa verdade cristã. Mas o julgamento de Obadias não foi o único contra Edom, longe disso. Vejamos que o julgamento antes disso foi Amós, que mostrou um padrão de comportamento semelhante ao que Edom fez durante a época da queda de Jerusalém. E lemos sobre esse julgamento anterior, em Amós capítulo 1, do versículo 11 e 12, que Deus havia prometido a destruição de Edom mais de 150 anos antes de Obadias, por causa da raiva contínua de Edom contra Israel. Edom nunca perdoou Israel por roubar o direito de primogenitura que Deus havia prometido a Jacó. Em primeiro lugar, muitas centenas de anos antes se guardou rancor ao longo dos séculos. Porque Edom não perdoou, Deus também não perdoou Edom.
ou somos tolos em tentar ser mais esperto que Deus, e quando tentamos expomos nossas perspectivas e compreensão erradas de quem é Deus. Infelizmente, Edom não confiou na misericórdia de Deus e por isso caiu de cabeça na destruição das suas estratégias e esquemas orgulhosos e fracassaram. Conclusão na revista: ninguém pode desafiar as leis espirituais e sair incólume. O que Deus estabeleceu está estabelecido. Devemos nos atentar para os maus exemplos a fim de observarmos os frutos do pecado. Lembremos-nos de Edom. O ódio e o orgulho não devem ter espaço em nossos corações. Por uma vez inseridos, tendem a crescer dentro de nós, provocando grandes estragos espirituais. Lembremos-nos de que o arrependimento e a fé em Jesus nos conduzirão ao amor e ao perdão, nos livrando de tais sentimentos vis. A profecia de Obadias enfoca o poder destrutivo do orgulho, lembrando-nos das consequências de viver de maneira egoísta, de seguir em frente nossos próprios sentimentos e desejos sem levar em conta seu impacto sobre as pessoas ao nosso redor. E você luta para deixar de lado suas próprias vontades e desejos pelos de Deus ou dos outros? Embora esse orgulho tenha feito parte da vida dos seres humanos caídos desde a tragédia da queda no Éden, Obadias nos oferece um lembrete gritante para nos colocarmos sob a autoridade de Deus, para submeter nossos apetites aos seus próprios e para encontrar nossa esperança de ser seu povo quando a restauração de todas as coisas vier. Mais uma semana. Deus abençoe você, seu ministério, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.